O podcast apresenta Breve História da Loucura. A antiguidade grega e romana, antes do século V AC, o homem não conhecia a si mesmo. A loucura era definida como sem razão, aberrações ou distorções dessa natureza eram atribuídas às forças e entidades conhecidas. Nessa época acreditava-se que os deuses se manifestavam de alguma forma, através de mensagens. Tudo o que acontecia na vida do homem era por vontade dos deuses ou capricho deles, sendo retratado nos textos de Homero e Hesíodo. Manifestações motivadas por deuses e demônios. Nesse tempo a loucura era identificada pela influência de ideologia religiosa e pela força dos preconceitos sagrados. Em tempos de Inquisição a loucura era considerada como manifestações do sobrenatural, demoníaco e até satânico, e tinha como expressão bruxaria, e com o forte poder da Igreja o movimento de caça às bruxas comandado pela Inquisição tinha o objetivo de manter a aceitação da crença religiosa. Dessa forma, ainda nesta época, a loucura era identificada com os perfis dos feiticeiros portadores de supostas doenças mentais que tinha relação entre o poder da Igreja e da burguesia. Alguns loucos eram protegidos pelas suas famílias, outros eram acorrentados, outros exorcizados, outros queimados, bruxos. Entretanto, com o desenvolvimento histórico, o poder da Igreja foi abalado e o portador de doença mental obteve um novo olhar. Se até a Renascença, a loucura não era mais que um limite material exterior à razão medieval, no século XIV, Foucault, 1979, destaca o fato de que ela passa a circular como saber proibido no cerne da própria cultura. Sua circulação, porém, é restrita ao exterior dos muros das cidades. Relegada ao espaço sem partilha dos campos e das águas nas quais flutua a nau dos loucos. Essas embarcações dispunham de um valor simbólico, como um ritual que libertava a sociedade dos doidos. Confiar o louco aos marinheiros era a certeza de evitar que ficasse vagando nas cidades e também de que ele iria para longe, era torná-lo prisioneiro de sua própria partida. É a partir do século XV que a loucura se insere no universo moral. É nesse universo de ideias e imagens culturais que a loucura se revela de várias formas. As fraquezas humanas se fazem presentes e seus excessos penalizam os homens, que eram confrontados com a sua verdade moral, com as regras próprias à sua natureza e às suas verdades. Neste período, os perigos que a loucura poderia oferecer para influenciar a relação entre o sujeito e as verdades são afastados. Logo em seguida, num primeiro momento do século XVI, os espaços dos leprosários foram preenchidos pelos portadores de doenças venéreas e sob influência do modo de internamento. Esse mal com o tempo foi controlado, mas por meados do século XVII, se integrou ao lado da loucura num espaço de exclusão, devido ao crescimento das cidades, com o poder das relações políticas e com o desenvolvimento da industrialização. Com o declínio do poder da Igreja e da interpretação religiosa do mundo, o complexo inquisidor feiticeira desapareceu e, em seu lugar, surgiu o complexo alienista insano mental. Nesse período, foram criados, em território europeu, os primeiros estabelecimentos para internação, destinados a receber os loucos, enfim, todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, demonstravam fonte de desordem e desorganização moral. Obrigado por ouvir o podcast.